Já fui abordado por pessoas que queriam saber como poderiam correr atrás da bênção de Deus. E tive que, honesta e biblicamente falando, responder-lhes que a ordem está invertida. No plano de Deus, a bênção é que deveria correr atrás da gente. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa franca de instrução bíblica e encorajamento que te ensine como atrair a bênção de Deus. Fique comigo. Gente, estamos hoje na Itália e temos aqui atrás o belíssimo Lago de Como. Nesse lugar, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1, nós lemos: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendito será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles irão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Basicamente, a essência da bênção de Deus é determinada pela obediência. O texto não fala sobre corrermos atrás da bênção. Diz que as bênçãos virão atrás de nós e nos alcançarão. Como disse na introdução, já fui interpelado por pessoas que me pediam: pastor, me ensine como correr atrás da bênção. E normalmente eu digo: não posso ensinar o que eu não sei e nunca fiz. Porque eu nunca corro atrás da bênção, eu digo para as pessoas. Eu tenho assistido ao longo de uma vida as bênçãos correrem atrás de mim. Essa é a ordem estabelecida por Deus. As bênçãos irão atrás de você, as bênçãos te alcançarão. São elas que têm que correr atrás de nós. Agora, como provocar esse movimento? Como fazer com que a bênção venha? Como atrair a bênção de Deus? Basicamente, é um ingrediente-chave que precisa ser entendido aqui. É a obediência. Muitas vezes as pessoas olham para isso como se fosse um elemento apenas do Velho Testamento. Não, a minha obediência me leva a ser abençoado. Mas já que no Novo Testamento as bênçãos são a manifestação da graça que se recebem por fé, as pessoas deduzem que então não temos que fazer nada para ser abençoado. Não há esforço, não há posicionamento algum da nossa parte, porém isso não é verdade. Em primeiro lugar, precisamos entender a obediência como uma expressão de fé. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, logo nos primeiros versículos dessa epístola, o apóstolo Paulo sinaliza algo, com o qual ele vai terminar também no capítulo 16, no verso 26, o penúltimo versículo da epístola. Ele fala sobre a obediência da fé. Ao começar e ao terminar a epístola de Romanos, ele usa uma relação entre obediência e fé. Porque a fé que eu e você professamos em Deus e no Senhor Jesus é o reconhecimento não apenas do que Jesus fez por nós, mas de um pacote completo, de que Ele nos deu mandamentos que nós deveríamos observar. A fé reconhece mandamentos a ser obedecidos. O entendimento que Tiago nos concede ao falar de uma fé que tem obras
envolve, na verdade, não o fruto de um esforço que gere merecimento, mas o resultado de uma fé que se transborda em ações. E essas ações são nada mais, nada menos do que atos de obediência. Quando obedeço a Deus, sabendo que a bênção virá atrás de mim, eu estou andando em fé naquilo que Deus, pela sua palavra, falou. Não se trata de tentar justificar que a graça, de alguma maneira, envolva apenas ficar sentado assistindo Deus decidir me abençoar. A graça significa que eu não sou abençoado porque mereço. Eu não obedeço porque mereço ou faço isso sozinho. Eu obedeço porque acredito que Deus me capacita para isso. Jesus disse que sem Ele não podemos fazer nada, inclusive obedecê-lo. Precisamos da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, precisamos do auxílio da graça de Deus. Mas quando decidimos honrá-lo, corresponder em fé à sua ordenança e andar em obediência, a própria obediência produzirá bênçãos. Há muitas pessoas querendo ser abençoadas através de oração, através de campanhas, através de diversas outras formas, no entanto, estão desobedecendo mandamentos de Deus. Querem ser abençoados nas suas finanças, mas não são honestos nos seus negócios, não dão a César o que é de César e nem tampouco dão a Deus o que é de Deus, mas acreditam que porque alguém orou, porque elas decidiram crer no favor financeiro, ele vai acontecer independente da obediência. Isso não é verdade. Princípios foram dados para ser respeitados. O Senhor disse em Deuteronômio 30, 19, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz, escolhe vida. Bênção é uma escolha de obedecer um mandamento do Senhor que gerará uma consequência. A bênção virá como uma consequência. O mesmo texto de Deuteronômio 28, que fala de bênção para quem obedece, começa a detalhar a partir do versículo 15, num longo capítulo, muitas maldições sobre aqueles que desobedecem. Esse conceito de bênção pela obediência, maldição pela desobediência, não pertence somente ao Velho Testamento, também é visto no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 6, por exemplo, nós lemos nos versículos 7 e 8, que aquele tipo de terra que frutifica, correspondendo com Deus, recebe bênção da parte do Senhor. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos, que não dá fruto, ela está perto da maldição. O mesmo contexto de bênção e maldição vem com a correspondência ou não correspondência a Deus no Novo Testamento. Quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, não está falando de mero e simplesmente não haver mais consequências, porque muitas vezes as pessoas confundem a causa com a consequência. Essas maldições, elas eram a consequência de uma causa. A causa era a incapacidade do homem de obedecer. No Novo Testamento, nós somos empoderados pela graça de Deus e pelo Espírito Santo para andar em obediência. Foi por isso que desde a velha aliança foi profetizado que Deus escreveria nos nossos corações as suas leis, os seus mandamentos. Uma das maiores características da nova aliança é que Ele nos daria um coração novo, um espírito novo e escreveria nele as suas leis. Em outras palavras, nós poderíamos praticar a palavra de Deus. Nós demonstraríamos dentro de nós um profundo comprometimento com a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos foi dado para que a gente viva a bênção de Deus. Gálatas 3 nos mostra que Ele nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Como? Pelo Espírito prometido, aquele que nos permite, sob a liderança dele, andar nos mandamentos do Senhor Jesus. No Novo Testamento, nós vemos Jesus curando pessoas enfermas, mas dizendo, como por exemplo lá no capítulo 5 de João, Jesus afirma, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que ele estava dizendo? A graça de Deus se manifestou a despeito do seu pecado. Mas se você insistir em pecar, as consequências do pecado virão sobre você, te alcançarão e você pode ficar pior do que estava até então. Porque bênção ou maldição também tem a ver com a nossa postura diante de Deus, com o nosso comportamento, de andar em respeito e obediência ou não à sua palavra. Entender isso é de suma importância. Entender isso nos leva a corresponder com Deus em obediência e nos leva a obedecer não apenas em troca da bênção, mas nos faz entender que essa é a maneira como Deus sinaliza se estamos andando ou não na presença dEle como deveríamos. Muito mais do que pensar em adoração, nós precisamos entender o valor da obediência. Através do profeta Jeremias, o Senhor declarou o seguinte, isso está registrado no capítulo 7, a partir do versículo 22. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito,
Não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Deus estava dizendo: eu não pedi sacrifício, não pedi adoração, eu só pedi obediência. Esse texto, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, é usado e aplicado no Novo Testamento como algo que Deus havia prometido para a nova aliança. E esse anseio dele de que nós obedecêssemos antes mesmo de oferecer culto ou adoração, continua sendo verdade mesmo no Novo Testamento. O próprio Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, eles me dão adoração, mas não me dão obediência. Basta que a gente continue lendo o texto de Marcos 7 para perceber isso. Ele diz: em vão me adoram, guardando preceitos que são doutrinas de homens. O Senhor mostra como eles, pela tradição deles, invalidavam a palavra de Deus. E Ele está dizendo: não adianta você me oferecer adoração, mas não obedecer a minha palavra. Obediência é o grande chamado. Obediência é o grande desafio. Obediência é aquilo que Deus mais espera de nós. E obediência, além de satisfazer o anseio do coração de Deus, de dar-lhe um sorriso de satisfação, nos leva também como um caminho certo para viver como consequência a bênção de Deus. A verdade é essa: você não precisa correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Basta que você ande na palavra de Deus, entendendo que isso não tem a ver com mérito, mas é uma expressão de fé. Até para obedecer plenamente os mandamentos precisamos de fé. E isso, inevitavelmente, fará a bênção correr atrás de nós.